avançamos para a lição da quinta-feira, onde vamos encontrar aqui 2 versos mais. Deixa eu voltar aqui para Colossenses, e a produção vai nos ajudar aqui, projetando os versos 19 e 20 do capítulo 1, que dizem assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, aqui uma exaltação acerca da reconciliação. Vou recorrer novamente ao texto do auxiliar do professor, que de forma bastante interessante ele afirmou que tudo que Jesus fez resultou em sua exaltação no primeiro lugar, ao primeiro lugar em todas as coisas. Tudo que ele fez, toda a sua obra criadora e redentora. Em outras palavras, Jesus é plenamente Deus, ao mesmo tempo em que é plenamente homem. Sendo assim, ele cumpriu os requisitos necessários para reconciliar o ser humano com Deus. Não apenas o ser humano, mas toda a criação será pacificada e reconciliada, e plena harmonia será restaurada. E aqui, irmãos, vamos buscar aqui alguma compreensão. Essa plenitude de reconciliação envolve vários aspectos: a eternidade, a autoexistência de Deus, seu poder de criar e recriar. O mais importante, porém, é que essa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por meio do método mais inimaginável, que é a cruz. A única maneira de derrotar o pecado para sempre restaurar todas as coisas está resumida nesta gloriosa verdade: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para salvar por meio da morte de Cristo a todos aqueles que o aceitarem como Salvador. Paulo utiliza essa expressão fascinante para concluir a sua descrição de Jesus, o reconciliador, mencionando que foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade residisse nele. É muito interessante isso, irmãos. Mais uma ênfase para desbaratar todos aqueles que colocam em dúvida a plenitude da divindade de Jesus. Vamos aqui no comentário bíblico destacar, então, esse conceito, essa expressão residisse, não é? Toda a plenitude. Vamos começar com plenitude. É o pleroma, é a plenitude, é o completo. No Novo Testamento, ele tem um sentido de integridade, de íntegro. Paulo diz aos perversores da verdade, aqueles que pervertiam a verdade, que a totalidade de cada função da divindade reside em Cristo. Dessa forma, ele é Senhor de todas as coisas criadas. Essa plenitude residia em Cristo desde o princípio, eternamente. Então, não resta dúvida. Essa expressão residisse em Cristo é compreendida a perfeita expressão da divindade. Esta completa e eterna, essa expressão da divindade alcançou plena manifestação apenas quando o sacrifício do Salvador ocorreu, porque o aspecto sacrificial da perfeição divina não havia sido visto antes da sua morte. Então, todas as coisas, essa é uma outra expressão aqui importante: aprove Deus que neles residisse toda a plenitude, e havendo feito paz, por meio dele reconciliasse todas as coisas. Essa expressão, todas as coisas, pode se referir ao efeito de longo alcance do pecado e da redenção, não apenas sobre os seres inteligentes. Não significa que animais serão redimidos, não é esse o sentido, mas que os efeitos de longo alcance, aqui pelo menos não é esse o sentido, não apenas afetará os seres inteligentes, mas também sobre os seres irracionais e os seres inanimados, porque até a criação geme. Coisa, muito conteúdo maravilhoso nessa lição. E desta maneira, irmãos, a lição termina aqui com uma reflexão do desejado, e eu vou pedir para ler o primeiro parágrafo desse texto de Ellen White, que começa ali: com dor e espanto o céu contemplou Cristo suspenso na cruz. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos os que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. Fazendo um contraste sobre os salvos e os perdidos, desejado, página 618. E aí o finalzinho do segundo parágrafo, página 616, o próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário.
ele pensava em tudo isso quando na cruz exclamou: está consumado. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da quinta-feira.